É isso então, gente. Hoje a gente tem a segunda aula, né, do módulo Deus. Na aula passada a gente falou mais uma introdução, né, à Trindade, porque basicamente a Trindade é o que a gente vai falar nos próximos capítulos. A gente vai ter um capítulo específico para falar de Jesus, um capítulo específico para falar de Espírito Santo. E a aula passada foi uma introdução à Trindade, porque nesse capítulo de agora a gente vai falar a respeito de Deus. E essa aula é basicamente a primeira aula que vai falar somente sobre o Deus Pai. E a gente vai falar um pouquinho sobre a existência de Deus e a autorrevelação de Deus. E por que isso? Vocês podem ter percebido que a gente não está falando muito algumas coisas que a gente já sabe? Algumas coisas que a gente já tem muito conhecimento sobre. O intuito aqui desse mosaico bíblico é a gente ir um pouquinho mais além, um pouquinho mais fundo, e algumas coisas que a gente provavelmente não ouviu ou somente ouviria em algum outro curso, em algum outro momento, a gente está trazendo aqui para a gente ter um conhecimento um pouquinho mais expandido. Alguém está com o microfone aberto aí? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ou não? Acho que não. Então é isso, a existência de Deus e a autorrevelação de Deus. Vamos lá. Qualquer dúvida, podem me parar, pode me cortar e a gente tira a dúvida. Na verdade, eu tenho então uma primeira dúvida para vocês. Queria saber se alguém consegue me responder essa pergunta aí. A Bíblia prova que Deus existe? O que vocês acham? Já começa com pegadinha, né? Sacanagem. Eu acho que sim. Acho que ela tem alguns versículos que podem ajudar nisso, mas não é o foco dela. Certo. Alguém mais tem alguma ideia? Alguém discorda? Alguém concorda? A Bíblia já parte do pressuposto que Deus existe, né? Porque a Bíblia ela vai revelando Deus, né? Livro após livro é a revelação de Deus. Então o pressuposto é que Deus já existe e a Bíblia mostra como que Deus está se revelando para a humanidade. Então acho que você resumiu a aula. Se a gente pudesse terminar a aula agora, a gente conseguiria, porque o Rodrigo conseguiu resumir toda a aula que a gente vai ter essa manhã. Ele resumiu em 2 frases. Então, é um pouco disso que vocês falaram e principalmente isso que o Rodrigo resumiu. A Bíblia não prova, e a Bíblia não, como a Dani falou, o foco da Bíblia não vai ser provar que Deus existe. A Bíblia nunca tem esse intuito de provar para a humanidade, de provar para a gente que há um Deus e esse Deus existe. A Bíblia ela vai partir do pressuposto que Deus existe. Então a Bíblia ela não vai querer provar a existência de Deus, embora, como a Dani disse, alguns versículos, sim, eles deixam meio claros a existência de Deus, mas não é o intuito da Bíblia de provar essa existência, né? E somente trazendo aqui alguns argumentos filosóficos da existência de Deus, que são os argumentos que geralmente a gente utiliza para provar que Deus existe, já que a gente não consegue provar isso totalmente através da Bíblia, e inclusive para algumas pessoas no mundo, a Bíblia ela é uma coisa relativa, né? Se você for falar para um ateu, por exemplo, algum argumento bíblico, ele vai falar que aquilo Renato, desculpe interromper. Desculpa interromper a aula. Infelizmente, uma notícia triste: o prefeito Bruno Covas faleceu agora. Que Deus conforte a família. E que Deus conforte a família do prefeito e o filho dele de 9 anos e que ele tenha um bom lugar, que Deus vai cuidar dele. Amém. Que Deus conforte a família deles, que Deus conforte todos os que ficam, né? A doença dele era uma doença complicada mesmo. Quando descobriu, já era uma coisa que dificilmente teria uma cura. Então, a gente já acabava imaginando que chegaria nesse fim, mas ponto. Que Deus conforte. Que Deus continue dirigindo toda a história, que a gente vai falar um pouco sobre isso também hoje. Um Deus que dirige a história em todos os momentos. Tudo bem, tudo bem. Aqui tem alguns argumentos filosóficos da existência de Deus, que são os argumentos que a gente vai ouvir no dia a dia. Porque se você for falar para um ateu que a Bíblia, em alguns momentos, vai provar que Deus existe, para ele não faz diferença, porque a Bíblia, para ele, não é a palavra de Deus, não é uma fonte inspirada e tudo mais, como a gente já falou no outro módulo, agora há pouco, sobre a Bíblia. Mas os argumentos que a gente crê na existência de Deus são basicamente 4. Em primeiro lugar, é um argumento cosmológico, que vai dizer assim: toda coisa conhecida no universo deve ter uma causa. E esta causa é Deus. Então, a gente crê nesse argumento que tudo que existe no universo deve ter uma proposta, deve ter um motivo, deve ter uma causa, e a gente crê que esse motivo, essa proposta,
é um ser superior que a gente chama de Deus. O segundo argumento é o argumento teleológico. Não confunda com o argumento teológico. O argumento teleológico ele vai dizer que a harmonia, a ordem, o planejamento do universo, ele dá provas de um propósito inteligente. Ou seja, a harmonia de tudo que existe, as leis da física que a gente conhece, aquela história que a gente sabe que a Terra ela é formada perfeitamente. Se a Terra tivesse alguns quilômetros mais perto do Sol, provavelmente não teria a nossa vida que a gente tem. Se tivesse alguns quilômetros também afastado, ela provavelmente não teria a vida que a gente tem. Então, essa harmonia, essa coesão, essa ordem, ela dá evidências de que há uma mente pensante, uma mente criadora por trás de toda essa harmonia que há no universo. Então, esse argumento vai crer que, como todo o universo tem um propósito inteligente, não é um fruto do caos, provavelmente algum ser superior que criou e mantém essa harmonia. E a gente chama esse ser de Deus. O terceiro argumento é o argumento ontológico, que aí não dá nem para explicar, tá, gente? Quem gosta de filosofia sabe que ontológico é uma palavra chata que você não explica, você fala muito, mas não fala nada. Mas, de modo geral, que significa que Deus é maior que qualquer coisa que possa imaginar, logo, maior é existir do que não existir. Ou seja, se Deus é uma coisa tão grande que a gente nem consegue explicar, é mais fácil que ele exista do que ele não exista. Então, é aquele argumento de, por exemplo, você só pode negar uma coisa que existe. Quando alguém fala que não há Deus, você só pode falar que não há Deus porque há um Deus. Então, é um argumento, para quem gosta de filosofia, para quem é de humanas aí, curte essas coisas, mas não é o foco. E o último argumento, o argumento moral, ou seja, cada ser humano ele tem um senso de certo, um senso de errado, um senso de justiça. E isso mostra que, já que cada ser humano tem uma moral intrínseca dentro de si mesmo, pode ser que essa moral seja apenas um reflexo de um ser superior, de um ser divino que tem também essa moral, um ser divino que implantou essa moral dentro de nós. Então, esses são alguns argumentos que a gente usa, inclusive, para defender a existência de Deus. A gente dificilmente vai usar a Bíblia, mas esses argumentos são argumentos que a gente pensa e que faz bastante sentido de como explicar a existência de um ser superior, que é o ser que a gente chama de Deus. E é por isso que o Wayne Grudem ele vai dizer que, de fato, o universo realmente tem Deus como causa, o universo realmente dá provas de um planejamento deliberado, Deus realmente existe como ser maior do que qualquer coisa que se possa imaginar, e ele realmente nos deu um senso de certo e de errado, e um senso de que seu juízo virá algum dia. Então, para o Wayne Grudem, ele vai falar exatamente isso. Nós cremos em todos esses argumentos. Nós cremos em todos esses argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. O problema a pergunta é, na verdade, por que a gente crê em Deus? Tá, a gente sabe que o universo tem uma causa, a gente sabe que o universo ele tem uma proposta inteligente, a gente sabe que tem uma moral por trás de cada ser humano que nos mostra a existência de um Deus moral, um Deus que colocou a sua moral em nossos corações. Mas por que a gente crê em Deus? Na verdade, a gente só crê em Deus porque o nosso Deus ele se auto-revelou a nós. Se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa em se auto-revelar, nós jamais o conheceríamos. Então nós cremos que há um Deus no céu. Além de todos esses argumentos, a gente crê nisso porque o nosso próprio Deus se revelou. Ele tomou essa iniciativa em se mostrar para a humanidade, mostrar quem ele é e se fazer conhecido. E por que nós jamais teríamos conhecido a Deus se ele mesmo tivesse tomado essa iniciativa? Em primeiro lugar, porque Deus é infinito e nós somos finitos e limitados. Então a gente sabe que Deus é um ser incompreensível. Então, vou pedir para o Rodrigo deixar aberto aí 1 Coríntios 13:12 e a Dani deixar Romanos 11:33. Daqui a pouco a gente vai ler. Mas o Salmo 145:3 ele diz assim: grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor, é impossível medir sua grandeza. Então, tendo em vista que Deus é um ser tão grande, tão infinito, e nós somos tão limitados, a gente jamais conheceria a Deus se ele não se esforçasse em se revelar a nós. Rodrigo, você pode ler 1 Coríntios 13:12? Posso. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, e assim como Deus já me conhece plenamente. Isso. Aqui a gente vê Paulo falando que o conhecimento que nós temos de Deus é um conhecimento muito limitado, é um conhecimento borrado, né, como no espelho. Lembrando que na época de Paulo, os espelhos não eram como o espelho que nós temos hoje, né? O espelho que nós temos hoje, eles mostram exatamente aquilo que a gente é.
Mas na época de Paulo, os espelhos, eles eram basicamente latão, era tipo uma forma muito borrada de se ver. Um grande exemplo, por exemplo, chega perto de um carro em que a lataria desse carro ele reflete você. Você vai ver que essa imagem é totalmente distorcida, é totalmente borrada, você não consegue se ver de verdade. Então Paulo usa essa metáfora para falar que a gente não consegue conhecer plenamente a pessoa de Deus. Romanos 11:33. Pode ler daí. Como são grandes riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Isso, então aqui Paulo, ele depois de 3 capítulos difíceis, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, na minha opinião, são os 3 capítulos mais difíceis da Bíblia, de se entender, de explicar o que Paulo está querendo dizer ali. Mas no final de tudo isso, Paulo reconhece que é impossível compreender a Deus. Deus é totalmente infinito, ilimitado, e a gente não consegue compreender ele inteiramente. Então, por conta disso, a gente nunca conheceria a Deus de maneira própria. Em segundo lugar, a gente não consegue conhecer a Deus porque o pecado cegou o nosso entendimento. Lá em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer que o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, aqui Paulo está falando sobre a nossa condição antes da nossa conversão. Todos nós éramos cegos, todos nós éramos cegados pelo Deus deste mundo, para que a gente não entenda a Deus, para que a gente não conheça a Deus, para que a gente não entenda a mensagem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Então, esse pecado também nos impede de conhecer totalmente a pessoa de Deus. Então, esses são os dois motivos do motivo que Deus precisava tomar essa iniciativa para se revelar, senão a gente nunca conheceria a existência de um Deus superior a nós. Então, agora a gente entra nesse assunto, a autorrevelação de Deus, como Deus se revelou à humanidade uma vez em que foi necessário, né? Tendo em vista a incapacidade do ser humano de conhecer a Deus, foi necessário que o próprio Criador se revelasse à sua criatura. E na teologia cristã, a autorrevelação de Deus ela é dividida em 2 classificações. Então, é basicamente o que a gente vai falar hoje durante a aula, que é a revelação geral e a revelação especial de Deus. Alguém consegue chutar o que significa a diferença de revelação geral e revelação especial? Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu já falei algumas vezes, mas alguém consegue dar uma explicação rápida e simples dessa diferença? Você já ouviu falar? Enquanto eu tomo um café aqui, vocês falam. Geral é algo que pode ser notável por todos sem a iluminação do Espírito Santo. Tipo, quando a gente... acho que é Romanos 1, né? Que fala a respeito da natureza e tudo mais. É uma forma da gente entender que existe um Deus. E acho que a revelação especial é aquela que é dada através do Espírito Santo, né? Não sei, tô chutando. Mas tem também a revelação natural, não é? Ela é a mesma coisa que geral? É o mesmo conceito ou são conceitos diferentes? É que dentro da revelação geral vai ter uma modalidade que é a natural, a criação e tudo mais, mas está dentro da geral. Mas é isso aí. Basicamente o Rodrigo deu essa boa explicada, né? A revelação geral, basicamente, ela é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares. Então é Deus se revelando à humanidade de uma maneira muito geral. É Deus mostrando, de certa forma, que há um Deus. Que existe alguma mente pensante, que existe alguém por trás de todas as coisas, por trás de todos os acontecimentos do mundo. Existe alguém que está coordenando, está acima de todas essas coisas. E a revelação especial é basicamente a comunicação e as manifestações particulares de Deus a respeito de si para certas pessoas em determinadas épocas e em determinados lugares. E aqui entra, claro, a atuação do Espírito Santo em nos revelar especialmente a pessoa de Deus. Mas é basicamente isso a grande diferença. E agora falando um pouquinho sobre a revelação geral. Os meios da revelação geral de Deus são 3. Ou seja, Deus usou de 3 modos para se revelar de maneira geral. Em primeiro lugar, Deus usou a natureza e a criação. Em segundo lugar, Deus usou a história para se revelar. Em terceiro lugar, Deus utilizou a constituição do ser humano. Então, o primeiro ponto da revelação geral, natureza ou criação. As escrituras, elas propõem que existe um conhecimento de Deus disponível por meio da ordem física criada.
Então, a gente crê que Deus deixou evidência de si mesmo no mundo que ele criou. Então, Salmo 19:1 vai falar que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Só que o salmista vai falar sobre que o céu, o firmamento, isso proclama que há um Deus que criou essas coisas, que há um Deus que fez essa obra pelas suas próprias mãos. Salmo 104, versículo 2 e 3, o salmista vai falar que, envolto de luz como numa veste, ele, falando de Deus, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas do céu as vigas de seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Aí lá no versículo 31 e 33, depois de passar esse longo capítulo falando sobre a natureza, falando sobre a criação de Deus, ele vai falar assim: perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Então, na vida desse salmista, ele olhar para a natureza, ele olhar para os céus, olhar para as águas, olhar para todas essas coisas, a única resposta que ele tem é essa resposta no final do capítulo, que ele fala: cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Então, a natureza, a criação, levou esse salmista a entender que há um Deus que merece ser glorificado através dessa criação que deixou tão evidente que existe um Deus. E, inclusive, esses salmos são chamados de salmos da natureza. Existem diversas classificações dos salmos, e esses salmos assim que falam sobre a natureza, eles são chamados de salmos da natureza. Então, a obra de Deus testemunha dele e testemunha também de sua grandeza. E o grande versículo, a grande passagem que deixa isso muito mais claro de como Deus se revelou através da natureza, através da criação, é o que o Rodrigo tinha falado de Romanos 1. É o que a gente vai ler agora. Romanos 1, versículos 18 a 21, Paulo vai dizer assim: assim, Deus mostra sua ira contra todos que são pecadores e perversos, e por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. E uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Então aqui Paulo está deixando muito claro o quê? Que todos os pecadores e perversos, todos aqueles que não aceitam a mensagem de Deus, são pessoas que não podem falar que não conhecem a Deus. Aqui Paulo fala que eles não têm desculpa alguma. Por quê? Porque a verdade a respeito de Deus foi totalmente evidente. Paulo fala que o próprio Deus a tornou evidente. E por qual meio Deus tornou a sua verdade evidente? Por meio da criação do mundo. Aqui Paulo vai falar que a criação do mundo mostra os atributos de Deus, que é o seu poder e a sua natureza divina. Então Paulo está falando, essas pessoas não acreditam em Deus, e elas não têm desculpa alguma, porque a natureza mostra que existe um Deus, a criação torna evidente que existe um Deus. Quando você olha as belezas do universo, você não consegue olhar para isso sem glorificar Deus. Quando você olha as imagens bonitas que a gente vê sobre a natureza, sobre a terra em que a gente vive, não tem como você olhar para essas coisas e não perceber que há um Deus por trás dessas coisas, que há um Deus que criou todas essas coisas. Então aqui Paulo ele mostra esse argumento principal. A natureza testifica que há um Deus. Deus se revelou por meio da criação, mostrando o seu poder através dessa criação. Então por isso, o primeiro modo que Deus se revelou, na revelação geral, foi através da criação, através da natureza. Beleza? Agora, a segunda modalidade que Deus se revelou na revelação geral foi por meio da história. Então, as Escrituras, elas nos mostram que em várias passagens que Deus está dirigindo o curso da história. E Deus está controlando o destino das nações. Então, lá em Isaías 10:12, ele vai falar: depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião, em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Aqui Isaías está falando de Deus usando o rei da Síria para cumprir os seus propósitos. Deus usando os reis da terra para fazer aquilo que ele quer. Daniel 2:21, ele muda o curso dos acontecimentos, ele remove reis de seus tronos e põe outros no lugar, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Aqui Deus, mais uma vez, atuando no controle de toda a história. Atos 17:26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Aqui a gente vê passagens que mostram um Deus que controla a história.
um Deus que guia a história conforme a sua vontade, para cumprir os seus propósitos. E uma vez em que Deus controla essa história, é evidente que a gente vê o atuar de Deus por meio desses acontecimentos. Uma vez em que Deus dirige essas coisas, fica fácil perceber que provavelmente há um Deus por trás de cada atuação. Algumas coisas a gente consegue ver que é Deus atuando. Inclusive, é o mesmo argumento que Paulo vai usar. Lá em Atos 14, Paulo vai dizer assim: no passado, ele, falando de Deus, Deus permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas, e também alimento e um coração alegre. Aqui Paulo está falando que Deus ele deixou muito clara a sua evidência, inclusive, deixou muito clara a evidência da sua existência e de sua bondade nos acontecimentos históricos, nas nações que passaram sobre a terra. Quando Deus concede chuvas, quando Deus concede boas colheitas, quando Deus concede alimento farto, quando Deus concede que as nações se alegrem, Paulo está falando que, de uma maneira geral, é Deus provando que ele existe. Um Deus que provê as chuvas, um Deus que provê as boas colheitas, um Deus que guia a história da humanidade. Então, quando a gente vê vacinas que surgem para poder nos imunizar da Covid, a gente vê claramente a bondade de Deus, a provisão de Deus. Quando a gente vê a criação de remédios para determinadas doenças, a gente vê como Deus tem cuidado da humanidade, como Deus tem, em sua bondade, em seu amor, guiado a história da humanidade para seguir os seus propósitos. Então, essa segunda forma de Deus se revelar de uma maneira muito geral é através da história. E aqui Paulo usa esse argumento principal para mostrar a existência de um Deus que guia a história, um Deus que provê todas as coisas por meio do seu amor e da sua misericórdia. Essa é a segunda modalidade que Deus revela a história. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu só complementar uma coisa interessante. Se você já falou sobre isso, desculpa estar sendo redundante, porque eu estou meio pegado aqui. Então, você leu Romanos 1, né? Os finais, os versículos finais, né? E é interessante ver como Deus ele cuidou dessa parte da autorrevelação dele por si só, né? Nós somos vetores da palavra de Deus, mas ele por si só já fez a autorrevelação, né? E assim, a gente costuma pensar, pelo menos eu já vi muita gente falar disso, acho que até senso comum, dependendo da denominação evangélica, né? As pessoas pensarem, pô, mas as pessoas que estão lá no meio do mato, índios, pessoas que estão distantes não tem um missionário para receber a palavra de Deus, né? No dia do juízo final, se Jesus voltar, como essas pessoas vão ser julgadas, né? Mas Paulo deixa claro lá em Romanos, né, que não tem argumento. Todas as pessoas receberam alguma revelação de Deus, né? Independente de onde elas estejam, se alguém pregou ou não, Deus por si só fez essa revelação por meio de todas essas revelações que você está explicando, né? Então, no dia do juízo final, o dia que todas as pessoas forem julgadas, o argumento "eu não sabia que você existia" não vai ser um argumento válido, porque ele se revelou a todas as pessoas de diferentes formas. Né? Eu só complementando também, não sei se você vai falar isso daqui a pouco, Renatinho, mas eu percebo assim que a gente tem como se fossem dois estágios, né? Esse primeiro que você está trazendo para a gente, dessa revelação geral através tanto da natureza quanto da história, é um primeiro estágio que aponta assim, tipo, existe alguém superior a cada um de nós. Mas eu acredito que é só num segundo estágio, que é o estágio da revelação própria, né, da palavra de Deus, dessa revelação do Evangelho, que a gente compreende quem realmente é esse Deus. Acho que você vai falar daqui a pouco, mas só queria fazer essa ponte, porque quando a gente vê a natureza, a gente sabe que existe um Deus, mas o simples fato da gente saber que existe um Deus observando a natureza não é suficiente para nossa salvação. A gente vê Deus agindo na história, não é suficiente para nossa salvação, né? Somente através dessa revelação completa, né, tão clara e iluminada pelo Espírito Santo, que a gente enxerga que, poxa, sim, existe um Deus, existe alguém maior do que cada um de nós, alguém que a própria natureza testifica, alguém que interfere na história da nossa humanidade, e esse Deus é assim, assado, que é essa revelação que a gente tem na palavra de Deus. E quando a gente crê nisso, a gente tem a salvação. Então, eu acho que existem dois estágios, e é até importante da gente entender isso daí, porque talvez seja um gatilho e até um gap ali para quando a gente vai até evangelizar, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, se a gente
conversa com alguém, a gente tá falando da natureza, alguém pode até ter uma visão até mais panteísta, não, Deus está em tudo, né? A árvore é Deus, ou alguma coisa do tipo. Mas a gente tendo essa revelação, entendendo que Deus é o Criador, ali a gente até entra de uma forma até mais eficaz de evangelizar, né? A pessoa entende que tem essa revelação geral, mas depois a gente vem com uma revelação especial, mais específica, através do Espírito Santo para poder até evangelizar essa pessoa, né? Então eu enxergo que tem até esses dois estágios. Não sei se faz sentido aí para você ou para a galera, mas eu vejo assim. Tem até um estudo do Augusto Nicodemos que ele faz em cima de Romanos. Quem, inclusive, gostar desse assunto pode procurar nos primeiros capítulos. Renatinho, eu sei que deve ter maratonado isso. Que ele, inclusive, vai falar, né, que todo ser humano tem dentro de si a necessidade de adoração, né? Que todo ser humano busca adorar alguma coisa porque ele tem dentro da natureza humana essa sensação de dívida com alguma coisa muito maior, né? Então, por isso que existem tantos deuses espalhados por aí, porque o ser humano precisa adorar alguma coisa. Exato. É tipo o Paulo no Areópago, né? Ele fala assim, eu tô vendo aí que vocês são muito religiosos, né? Porque vocês têm altares de um monte de deuses aí, né? Mas aí ele vem com o evangelho, né? Esse vácuo aqui pro Deus desconhecido, esse Deus desconhecido é Jesus Cristo, né? Então, ele aproveita e traz esse gap aí. Existe realmente uma necessidade, né? Nas nossas vidas de adorar alguma coisa. E se não for Jesus Cristo, vai ser qualquer outra coisa, né? Vai ser as riquezas, vai ser a natureza, vai ser o meu próprio ego, o meu orgulho. Tem outros deuses aí que a gente adora se Jesus Cristo não preencher esse primeiro lugar nas nossas vidas. É isso aí. Vocês falaram 3 coisas importantes que eu estava pensando aqui agora, eu estava sintetizando. Em primeiro lugar, isso aí que o Rodrigo falou, de que é uma questão de estágio, né? Essa revelação geral, ela não é suficiente em si mesma. Era necessário também uma revelação especial. Isso é verdade. A gente vai falar daqui a pouco isso. Só existe a revelação especial porque a revelação geral em si própria, ela não é totalmente eficaz porque ela mostra que há um Deus, mas é exatamente isso. Ela não mostra quem é Deus. Ela mostra que há. Não tem como você negar que há um Deus. Agora, quem é esse Deus? Aí precisava de uma revelação especial. E isso também que o Clebinho falou, que de fato não há argumento para você falar que não conhece que há um Deus. Porque isso é o que Paulo vai falar lá em Romanos 1 mesmo. Paulo vai falar exatamente isso. Ele fala que a natureza mostrou tão evidente que há um Deus que aquelas pessoas, elas conheciam algo sobre Deus. Paulo fala que elas conheciam algo a respeito de Deus, mas ainda assim elas decidiram adorar aves, decidiram adorar outros seres e adoraram a criatura ao invés de adorar o Criador, que criou todas essas coisas. Então, esse argumento não vai existir, né? Lá no juízo final, esse argumento de que não conhecia Deus. Paulo está falando que se você olha para uma árvore, você pode falar, conheço que há um Deus. Existe um Deus. Se você olha para o céu à noite, você vai falar, cara, existe um Deus. Alguém que criou tudo isso. É impossível falar que não existe um Deus. Então, quando as pessoas falam que não há um Deus, Paulo vai falar exatamente isso, né? Que é indesculpável porque a natureza é como se fosse o seu acusador. A natureza te julga falando que há um Deus e se você não crê nisso, você está negando algo que está muito evidente, né? E, em terceiro lugar, isso que o Clebinho falou sobre o senso de divindade que o ser humano tem. O ser humano tem uma necessidade de adorar alguma coisa, de adorar algo, de adorar alguém. Isso é exatamente o terceiro ponto da revelação geral. A gente falou sobre a natureza, a criação, a gente falou sobre a história, e o terceiro ponto da revelação geral de Deus é justamente o ser humano. O caráter de Deus ele é bem percebido nas qualidades morais e espirituais do ser humano. Então, em primeiro lugar, os seres humanos eles fazem julgamentos morais. Então, todos os seres humanos eles têm um impulso, uma consciência moral. Eles têm esse desejo moral de saber o que é certo e o que é errado. Em segundo lugar, os seres humanos eles possuem uma natureza religiosa, que é aquilo que o Clebinho falou. Em todas as culturas, os homens procuram por uma realidade superior, os homens procuram uma realidade, uma divindade, os homens procuram alguma coisa ou alguém a adorar. E essa natureza religiosa também é uma revelação espiritual de Deus. É um Deus que mostra que o ser humano foi criado um homem desejoso, um homem que tem um anseio em adorar alguma coisa. Então, esses dois argumentos, essas duas características do ser humano, mostram que Deus também se revelou através de nossas qualidades morais e espirituais. É por isso que o Immanuel Kant
Ele vai dizer que o imperativo moral exige o postulado de uma vida futura e de um ser divino que garanta os valores éticos. Só que ele está falando que, basicamente, a moral que existe em nós, a ética que existe em nós, só existe porque há um ser divino que garantiu essas coisas. Há um ser divino que criou essas coisas. Há um ser divino que colocou em nós essa natureza. Tanto é que muitas vezes já me perguntaram: Renato, se o ser humano, quando ele está em pecado, né, quando ele ainda não se converteu, ele é uma pessoa cega, uma pessoa dirigida por Satanás, dirigida por aquilo que não é Deus, como é que essas pessoas conseguem fazer o bem? Como é que essas pessoas conseguem doar cesta básica? Como é que essas pessoas conseguem ser boas pessoas, ser bons familiares, ser um bom marido, ser uma boa esposa? Como é que essa pessoa consegue ter essa qualidade moral se ela não tem o Espírito Santo atuando nela? E a gente consegue ver que isso é a revelação geral de Deus através do ser humano. O C.S. Lewis, que é o criador lá das Crônicas de Nárnia, ele vai dar um nome para isso. Ele chama de a digital de Deus. Ele fala que todo ser humano tem uma digital de Deus, que é uma coisa que mostra que Deus o criou. E o que mostra que Deus criou o ser humano é a moral. É a nossa qualidade inata de buscar o que é certo, de fugir do que é errado, de ter essa consciência moral, de ter esse impulso moral. E Lewis vai chamar isso de digital de Deus, que é mostrando que Deus também se revela através da nossa qualidade moral. E eu gosto dessa frase do Galileu Galilei porque ele vai um pouco além. Ele fala também que quando considero quantas e quão maravilhosas coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e a mais notável. E aqui Galileu está indo além de qualidade moral e espiritual. Ele está falando que até as qualidades de habilidades do ser humano, a ciência, o conhecimento, a pesquisa do ser humano, mostra claramente que o ser humano é uma obra de Deus, uma obra de alguém superior. O ser humano não teria uma habilidade, uma inteligência como a gente tem se não fôssemos obras de algum ser superior que nos deu essa habilidade, que nos deu essa inteligência. E é o que Galileu falou isso há quantos séculos atrás, né? Se ele tivesse hoje em dia, ele ia falar, cara, não tem como Deus não existir. Não tem como a nossa inteligência não ser obra de um ser maior que nós. Então, essas são as 3 modalidades da revelação geral. Deus revelou de maneira ampla a todas as pessoas, em todas as épocas, de maneira bem expandida, porém não de maneira específica. Através da natureza, através da história e através do ser humano. Alguém tem alguma dúvida aqui? Pode falar. Dúvida não, agora a gente vai para a última parte da aula. Só complementando. Que eu gosto de ficar complementando aí, atrapalhando sua aula. Eu acredito que quando o Lewis fala sobre essa digital de Deus, eu acredito que essa própria digital é o Imago Dei, né? É a imagem e semelhança de Deus quando Deus nos criou. Claro que hoje é maculado pelo pecado. Então, o fato da gente fazer esses julgamentos morais, a gente ter essa moral, embora meio turva, é por conta da Imago Dei, né? Da imagem e semelhança de Deus quando nós somos criados. E o segundo ponto aí, em relação a... Acho que tem mais 2 pontos aqui, na real. Sobre como é que pessoas que não têm o Espírito Santo são tão beneficentes, né? A gente tem que entender qual que é o propósito, né, dela, qual que é o intuito dela. Se nós, quando fazemos boas obras, fazemos pelo Espírito, a gente tem um fim nessa boa obra. Então, ou ela glorifica a Deus, e se ela não glorifica a Deus é porque tem uma outra motivação por trás. E se essas pessoas que não têm o Espírito, elas fazem essas boas obras, qual que é essa motivação por trás, se não é para glorificar a Deus? Muito provavelmente, vou generalizar aqui, possivelmente para expurgar os seus pecados, né? Achar que fazendo uma boa ação, talvez ela se sinta menos culpada dos erros dela, ou mesmo se ela fizer uma boa ação, por um orgulho, né? Então, na real, o verdadeiro Deus da vida dela é ela mesma, né? É um egocentrismo. Então, vou fazer isso daí para eu me aparecer ou para eu me orgulhar. E eu acredito que até os ateus eles têm o seu próprio Deus, né? Claro que eles obviamente não vão adorar o Deus Todo-Poderoso, talvez eles não adorem outros deuses como o Buda, ou mais voltado para o Espiritismo, ou da Umbanda, seja lá esses outros deuses, mas com certeza eles têm um outro Deus, e esse Deus pode ser inclusive o seu próprio ego, né? Eles adoram a si mesmo, né? Eles adoram o seu conhecimento, né? A sua sabedoria. Então, essa necessidade do homem adorar
alguma coisa o homem adora, né? Pode não ser um Deus que é materializado através da religião, mas pode ser um outro Deus materializado através de filosofia, ou através de um egocentrismo, ou de um orgulho, alguma coisa assim do tipo. Sim, com certeza. E isso um pouco que o Rodrigo falou. Paulo também falou lá em Romanos 2, agora que o Rodrigo complementou sobre a questão moral de cada pessoa, Paulo ele vai falar em Romanos 2, 14 e 15 que até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, ou seja, está falando que os gentios não judeus, né, que não têm a lei de Moisés, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então aqui Paulo está falando de uma lei moral, uma lei que está gravada no coração não somente dos judeus, mas dos gentios, daqueles que não conheciam a lei de Deus. Eles não conheciam a lei de Deus e ainda assim obedeciam e tentavam obedecer a lei de Deus, e sua moral era pautada pela lei de Deus. Então, aqui mostra esse terceiro passo da revelação geral, né? A lei que há em cada coração do homem, a lei e a moral que há em cada homem, tudo isso mostra que há um Deus que colocou essa lei em nossos corações. Então, agora a gente finalizou a revelação geral, vamos para a última parte da aula, que é a revelação especial. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a revelação geral, pode falar. O Rodrigo complementou bem, mas caso alguém queira falar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, pode cortar. Ou tudo tranquilo? Tranquilo. Vamos seguir. Então, beleza. A revelação especial, ela foi necessária pois necessitávamos de uma compreensão mais pessoal de Deus, além da que está disponível na natureza e na história geral. E com isso, Deus providenciou uma revelação especial de si mesmo. É o que a gente já falou. A revelação geral, ela foi para todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares, mas ela é uma coisa muito geral, como o próprio nome diz. Ela não mostra quem é Deus, ela mostra que é um Deus. Isso deixa muito claro, existe um Deus. Agora, quem é esse Deus? Por conta disso, foi necessário que existisse uma revelação especial para mostrar quem que é essa pessoa de Deus, uma revelação mais pessoal de Deus. E para isso, Deus utilizou também de 3 meios. Em primeiro lugar, algo que também está lá na revelação geral, mas acontecimentos históricos. Deus também usou a história para revelar especialmente a si mesmo. Em segundo lugar, Deus utilizou do discurso divino para se revelar. E em terceiro lugar, o ápice da revelação especial de Deus, que foi a sua encarnação na pessoa de Cristo. Então, a revelação especial, ela significa a automanifestação de Deus a pessoas em particular, em momentos e lugares específicos, dando-lhes condições para que tenham um relacionamento redentor com Ele. Esse relacionamento que havia se perdido após a queda. Então, a revelação especial foi necessária porque havia um relacionamento nosso com Deus antes da queda. Adão e Eva tinham um relacionamento diário com Deus, um relacionamento frequente, que eles conversavam face a face com Deus, eles tinham esse relacionamento muito próximo. Porém, com a queda, a gente perdeu esse relacionamento. E é por isso que a revelação especial ela vem como um remédio. O Miller Erickson que fala isso, que a revelação especial é um remédio, e eu acho muito interessante, porque é exatamente isso que ela faz. Ela quer restaurar esse relacionamento redentor. Ela quer mostrar que há um Deus e que esse Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Redentor. Então a revelação especial ela vai justamente mostrar quem é esse Deus. E ela é, acima de tudo, pessoal. Então lá em Êxodo 3,14, a gente vê Deus falando para Moisés, Deus se revelando a Moisés, ele fala, eu sou o que sou. Lá em Filipenses 3,10, Paulo vai falar que quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Então, esse relacionamento que a gente tem é um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, só existe por meio da revelação especial. Então, a primeira modalidade da revelação especial de Deus também é acontecimentos históricos. A Bíblia ela dá destaque a toda a série de eventos divinos usados por Deus para se fazer conhecido, principalmente na perspectiva do povo de Israel. Lembra que a gente falou um pouco sobre história lá na revelação geral. Porém, é algo muito amplo, é algo que a gente olha e vê que é um Deus, mas a gente não sabe quem é esse Deus. Quando a gente vê o ser humano criando vacinas para o Covid, a gente sabe que há um ser superior que nos deu essa inteligência, que nos deu essa capacidade, mas a gente não sabe que Deus é este, né? E a revelação especial, através da história, vai mostrar que há um Deus, e esse Deus tem nome e sobrenome, que é o Deus de Israel. Então a gente vê Deus chamando Abraão, a gente vê o suprimento de Deus em meio à fome na terra, lá na época de José. Até que Faraó, ele fala que em José habitava de fato o Espírito de Deus.
Tamanho era a qualidade de administração na vida de José. Então, a libertação do Egito e a travessia do Mar Vermelho não tem como a gente negar que foi o Deus de Israel, a conquista da Terra Prometida, o cativeiro assírio-babilônico e também o retorno do cativeiro e a própria história de Cristo, o Messias. Tudo isso mostra que não somente há um Deus, mas há um Deus que é chamado de Eu Sou o que Sou, é um Deus pessoal, um Deus que é o Deus do povo de Israel. Inclusive, esse argumento é que Paulo vai usar lá em Atos 13. Paulo vai falar assim: Homens de Israel e gentios temente a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações de Canaã, deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. E aqui Paulo continua. Paulo vai falar um pouco sobre Davi, vai falar sobre o reinado, até chegar na pessoa de Cristo. O que Paulo está fazendo? Paulo está pegando a revelação especial de Deus através da história. Aqui ele não está falando somente de um Deus geral que manda colheita, que manda provisão. Aqui ele está falando de um Deus pessoal, o Deus de Israel, que fez cada um desses atos. Então, quando eles conheciam a história de Israel, não tinham como eles falarem que não conheciam um Deus pessoal, um Deus que tem nome, um Deus que tem sobrenome, que é o Deus de Israel. Então, essa é a primeira modalidade da revelação especial, que são os acontecimentos históricos, principalmente na ótica do povo de Israel. Segundo módulo, segunda modalidade, discurso divino. Então, a segunda modalidade principal da revelação especial é o discurso de Deus, que é o que a gente conhece como a sua palavra. Uma expressão muito comum na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, é a declaração: a palavra do Senhor veio a mim, como por exemplo lá em Jeremias 18:1. Então, a gente vê no Antigo Testamento um Deus que falou de várias vezes, um Deus que falou de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Então a gente vê um Deus que falou diretamente, um Deus que falou através de sonhos, um Deus que falava através de visões, como a gente vê lá nos profetas, um Deus que usava de exemplos para falar com o seu povo, quando Deus pega Osés e fala: vai lá, Osés, pega uma mulher adúltera, case com ela, porque eu vou mostrar o que Israel fez comigo. Então Deus usando pessoas como exemplo para falar com o seu povo, Deus usando de como se fosse um teatro, Deus usava também os profetas para mostrar aquilo que Deus queria falar. Então Deus falou de muitas maneiras, através do seu discurso, de uma maneira bem direta, para mostrar especialmente que existia um Deus. E Deus não manifesta quem ele é somente através de suas ações. Nós cremos em um Deus que também fala conosco sobre si mesmo, sobre seus planos e sobre sua vontade, através da maior revelação do discurso de Deus, que são as Escrituras. Então, essa é a segunda modalidade. A palavra de Deus, ela é uma revelação especial. Deus se fez conhecido, Deus se fez pessoal a nós, e tudo está registrado nas Escrituras. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que essa revelação de Deus, pessoal e especial, foi uma revelação progressiva, algo que eu sempre falo. Lá no Antigo Testamento, Deus foi se revelando aos poucos ao ser humano. Ele foi se revelando aos poucos, até que chegou no ápice da revelação, que foi Jesus Cristo. Então aqui a gente tem a passagem em 2 Timóteo 3, 15 e 17, e Paulo vai dizer assim: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, e lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando a gente erra, nos ensina a fazer o que é certo, e Deus usa essa Escritura para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, essa é a segunda modalidade que Deus usou para se revelar especialmente, a palavra de Deus. A Bíblia mostra quem Deus é, a Bíblia mostra os seus planos, a Bíblia mostra a sua vontade, a Bíblia mostra a sua moral, a Bíblia mostra aquilo que Deus quer para a humanidade, a Bíblia mostra o plano da salvação, a Bíblia mostra o que vai acontecer ainda no futuro. Então, a Bíblia, ela é o discurso divino de Deus, que é a maneira especial que Deus resolveu também se manifestar e se revelar à humanidade. Tudo certo até aqui? Podemos ir para a última parte? Caso alguém tenha alguma dúvida? O Igor mandou um negócio no chat. Não sei se ele quer falar. Lê o que ele mandou no chat, que aí a gente... Peraí. Uma das referências para a revelação especial, e acredito que resume bem, seria João 1, 1 ao 14. Ele falou que está sem microfone.
Ah, sim. Eu vou inclusive citar essa passagem. Na minha opinião, é a passagem que explica Deus se revelando, né? Como Deus se revelou, principalmente na pessoa de Jesus Cristo, né? Então a gente vai falar dessa passagem. E ele até fez uma pergunta aqui que o Rodrigo já respondeu, né? Revelação geral, poderíamos definir como Deus revelando a toda a humanidade por meio da criação, certo? É isso aí. Deus revelando a toda a humanidade de maneira muito geral. E por isso que foi necessário a revelação especial. E por último lugar, foi a encarnação de Jesus Cristo. A modalidade de revelação mais completa é a encarnação. O ápice dos atos de Deus encontra-se na vida de Jesus. Seus milagres, sua morte, sua ressurreição compõem a história da redenção em sua forma mais condensada e concentrada. Então, Hebreus 1, do 1 ao 3, vai dizer exatamente isso. Paulo não, né? Não sabemos quem escreveu Hebreus. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas. Aqui a gente vê o autor falando que Jesus nos falou, que Deus falou conosco por meio do Filho. Então Jesus Cristo ele foi a voz exata de Deus, e não somente a voz, mas ele foi a revelação dos seus atributos e do seu caráter. Que fala que o Filho irradia a glória de Deus e ele expressa de forma exata o que Deus é. A forma mais importante, o ápice da revelação especial de Deus, a forma com que ele se expressou de maneira exata, a forma com que ele se mostrou de maneira exata, foi através da encarnação. Foi através do Deus que se fez homem e habitou conosco, e por isso ele é chamado de Emmanuel. E é por isso que em João 14:9 Jesus vai dizer: quem vem a mim, vê o Pai. Lembra lá daquele discípulo que ele queria ver, queria que Jesus mostrasse o Pai, queria que Jesus mostrasse Deus, e Jesus fala: quem olha para mim e me vê, vê o próprio Pai. A revelação especial, a última revelação daquilo que Deus é exatamente, foi através da pessoa de Cristo, o Deus encarnado que expressa exatamente a pessoa de Deus. É por isso que lá em João, no capítulo 1, versículo 1 ao 5, João vai trazer talvez uma das coisas mais, um dos cânticos mais enaltecedores da pessoa de Jesus Cristo. E inclusive coloquei meio que como se fosse em verso, em estrofe, porque na verdade esse trecho é uma música. Esse trecho, atualmente, nas versões mais recentes da Bíblia, você vai ver que ele está como se fosse uma música, como se fosse um verso, porque provavelmente era um hino, um dos hinos que era cantado ali na igreja primitiva. Então, João 1, do 1 ao 5, ele diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia, ou no princípio era o verbo. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E nessa música, nesse trecho, nesse cântico da igreja primitiva, a gente vê uma coisa que muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar, né? Que é o famoso Logos. No princípio era o Logos. O que é esse Logos? A gente cria milhares de teorias para tentar explicar o que é esse Logos, e em português a gente não consegue traduzir, às vezes traduz como verbo, traduz como palavra, traduz como discurso. Não tem uma maneira muito precisa de tradução. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente entende o que João quis dizer com essa expressão Logos. A carta inteira de João é uma carta muito poética. Apesar de estar numa narrativa, apesar de ser uma narração da história de Cristo, ela é uma carta extremamente poética, que traz muitos símbolos, muitas figuras interessantes. Tanto é que João foi o evangelho que trouxe apenas 7 milagres, 7 sinais da pessoa de Cristo, e cada sinal tem uma progressão. Por que o primeiro sinal de Cristo foi transformar a água em vinho? Isso nos mostra como Cristo ali estava trazendo um novo reino, transformando um novo reino, trazendo um novo ensino. Então, cada milagre que João coloca, cada coisa que João coloca em sua carta tem uma coisa muito poética, tem uma coisa simbólica. João fez isso muito bem na sua carta. E por que ele usou a expressão Logos? A gente tem que lembrar que João ele era bispo de Éfeso. João ele era bispo lá da igreja de Éfeso. E a gente não pode esquecer que existe um cara na filosofia grega chamado Heráclito, Heráclito de Éfeso. E Heráclito ele foi considerado o pai do Logos. Então, por volta de 400 anos antes de João escrever essa carta, existia um cara chamado Heráclito que criou um novo termo. Esse termo era Logos. E o que ele queria dizer com Logos? Heráclito falava que Logos ele era uma forma de explicar o universo.
Logos era uma coesão do universo. Logos era uma maneira de provar que o universo tem um sentido. E ele chamava isso de logos. Inclusive, na época de João, tinha uns filósofos chamados os estoicos, a filosofia do estoicismo, e eles também criam no logos. Eles pegaram esse logos de Heráclito e deram uma aprofundada. Eles falavam que logos era a coesão do universo. Logos era o motivo do universo existir. Então, aqui, quando João está falando que no princípio era o logos, ele está falando, cara, toda essa coesão, toda essa razão, toda essa busca pela razão e o sentido que vocês procuram no universo, essa razão que vocês chamam de Logos, ela tem nome. E essa pessoa foi Jesus Cristo. O Logos é o Deus encarnado. O Logos é o Deus que existia lá no princípio. O Logos é o próprio Deus. Ele está falando que a coesão, o motivo e a causa do todo o universo é a pessoa de Jesus Cristo. Então aqui, João ele traz o ápice da revelação especial de Deus, que foi a encarnação de Jesus Cristo. João falando que ele era o Logos, ele era a coesão, ele é o motivo. Jesus Cristo é o centro que mantém todo o universo em harmonia, justamente porque ele é a revelação especial de Deus. E é por isso que Jonas Madureira, falando a respeito de Cristo, ele vai falar: portanto, Cristo é o meio, Cristo é a vida, Cristo é o espelho pelo qual vemos a Deus e conhecemos sua vontade. Por meio de Cristo, Deus declara seu favor e misericórdia para conosco. Em Cristo, vemos que Deus não é um mestre dado e um juiz, mas sim um Pai gracioso e bondoso, que nos abençoa, isto é, que nos salva da lei, do pecado, da morte e de todo o mal, e nos oferece a justiça e a vida eterna mediante Cristo. Este é um conhecimento certo e verdadeiro de Deus, uma persuasão divina que não falha, mas retrata Deus, mesmo de uma forma específica, a parte da qual não há nenhum Deus. Então aqui Jonas ele fala como a revelação de Cristo foi tão precisa de Deus, que a parte dessa forma não existe Deus. Se não fosse a revelação especial de Jesus Cristo, a gente não conseguiria entender quem é Deus. A gente só entende quem Deus é, porque teve esse ápice da revelação especial, foi a pessoa de Jesus Cristo. E queria finalizar, antes da gente ir para as dúvidas, finalizar com essa frase do Agostinho de Hipona, em que ele diz assim, que é uma oração que ele faz no seu livro Confissões. Conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. Aqui Agostinho ele faz uma oração em que ele expressa o seu desejo de conhecer a Deus e conhecer da mesma forma que nós somos conhecidos por Deus. E com toda essa aula, o que eu queria trazer de ensinamento prático para a gente? A gente adora um Deus, a gente crê num Deus que se esforçou ao máximo para se revelar à humanidade. A gente vê um Deus que se revelou de maneira geral por meio da natureza, por meio da criação, por meio de tudo que há. Um Deus que se revelou por meio das entrelinhas da história. Um Deus que se revelou por meio da moral do ser humano. A gente vê um Deus que se revelou especificamente, através de acontecimentos na história de Israel. A gente tem um Deus que se revelou especificamente por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, por meio do discurso direto aos profetas do Antigo Testamento e aos profetas do Novo Testamento. A gente vê um Deus que se revelou especialmente e, no final, através da pessoa de Jesus Cristo. A gente crê em um Deus que deu todos os esforços e se fez ao máximo conhecido por nós. Nós podemos conhecer um Deus que se tornou conhecido. Ainda que a gente não entenda plenamente, Paulo ele reconhece isso. Ele fala que a gente não conhece a Deus inteiramente. A gente vê tudo como um espelho, como uma coisa imperfeita, como um borrão. Mas haverá um dia que a gente vai conhecer inteiramente a pessoa de Deus. A gente vai conhecer a Deus da mesma forma que a gente é conhecido por Ele. Então esse é o desejo de Agostinho. E é o desejo que eu queria que fosse também o nosso desejo. Deus se esforçou tanto para que a gente o conhecesse, para dar todos os meios para que a humanidade o conhecesse. E será que a gente tem buscado conhecer a Deus? Deus fez de tudo para que a gente o conheça. Deus deu todos os meios. E será que a gente também se esforça para conhecer a Deus? Será que a gente se esforça para conhecer a Deus através da sua palavra? Será que a gente se esforça para conhecer a Deus através da pessoa de Cristo? Será que a gente tem dado valor à palavra de Deus, dado valor aos acontecimentos da história, dado valor à pessoa de Jesus Cristo? Deus quer ser conhecido por nós, e Ele deu todas as maneiras para que a gente pudesse fazer isso. Então, nesta manhã, eu queria que essa fosse a nossa oração. Conhecer a Deus, ó conhecedor de mim, conhecer a Deus tal como sou por Deus conhecido. Que esse seja o nosso desejo, que isso seja o mínimo que a gente consiga fazer para um Deus que se revelou e fez um máximo para se revelar à humanidade. Tá certo, gente? Então, finalizamos a aula. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer